Olá pessoal, eu sou o professor Alan de Língua Portuguesa. Vamos continuar falando sobre sons da língua e convenções de escrita, tá? Na aula 5, que é a aula de hoje. Então nesta aula nós veremos ortografia, acentuação, sílaba tônica e sílaba átona e classificação das palavras quanto à acentuação. Tá? Então, ortografia. Então, escrever corretamente é um desafio aos usuários do idioma, porque, na maior parte dos casos, não há padrões ou normas gerais que permitam saber se uma palavra é grafada com G ou J, ou com S ou Z, por exemplo. Então, sempre que a gente está escrevendo uma palavra, às vezes bate aquela dúvida, né? E agora, será que eu coloco um G aqui ou um J? Como que eu escrevo essa palavra? E aí a gente acaba aí recorrendo para o Google ou para o dicionário, né? Da forma correta, como se escreve essa palavra, porque em alguns casos a gente não tem uma regra, tá? Para saber se é com S ou é com Z. Muitas palavras, por exemplo, a palavra casa, tá? Eu tenho um som lá, Z, um som de Z, mas a gente sabe que essa palavra se escreve com S, então é uma palavra comum, né? A palavra que a gente vê sempre a gente sabe, mas algumas palavras que a gente não tem tanto contato, quando vamos escrever, acaba rolando aí uma dúvida, tá? Então, quando falamos em ortografia, consideramos não apenas o uso das letras adequadas para escrever as palavras, mas também o uso dos acentos gráficos, tá? Então, quando a gente vai lá escrever a nossa redação, o nosso texto, muitas palavras a gente para pensar, será que essa palavra vai acento? Onde vai esse acento? E aí a gente fica reproduzindo lá a palavra, né, na nossa cabeça para tentar lembrar, né, da forma ou para tentar, né, vou chamar, fazer aquela tática de chamar, né, por exemplo, a palavra gramática, eu vou colocar lá, gramática, então eu sei que vai o acento lá, tá? É um meio da gente conseguir identificar ali qual é a sílaba tônica, tá? Dessa palavra, beleza? Então, quanto à acentuação, para melhorar a compreensão das regras de acentuação gráfica, vamos rever alguns conceitos, como a diferenciação entre sílaba tônica e sílaba átona, tá? Então, a classificação das palavras quanto à posição do acento tônico e a noção de monossílabos, átonos e tônicos, tá? Então, sempre lembrar lá, sílaba tônica é aquela que eu tenho, né, a pronúncia mais forte ali, e as átonas são as outras. Então, vamos lá. Sílaba tônica e sílaba átona. Sílaba tônica é aquela que possui maior intensidade sonora, tá? Então, ela pode vir sim com um acento, tá? Ou não, tá? Então, não necessariamente a sílaba tônica vai ter o acento, beleza? Sílabas átonas são as outras sílabas da palavra, tá? Então, que não são as tônicas. Então, ali a gente tem alguns exemplos. A palavra trabalhador, palavra nobre, teto, inconsciente, vadio e médico. A única ali que eu tenho acento, né, para marcar a sílaba tônica é a palavra médico. No caso, a palavra médico é uma proparoxítona, então todas as proparoxítonas eu tenho acento. As demais, a gente vai ver mais para frente o porquê que elas não são acentuadas, porque eu tenho uma série de regras e elas não estão dentro dessa série de regras de acentuação. Por isso, elas não têm acento, mas são as sílabas tônicas dessas palavras, tá? Mas não possuem o acento. Então, a classificação das palavras quanto à tonicidade, né? Então, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras com mais de uma sílaba podem ser. Então, aqui a gente está falando, a gente tem lá os monossílabos, que são aquelas palavras que só possuem uma sílaba. Agora a gente vai falar das palavras que têm mais de uma sílaba. Então, as oxítonas, elas vão me dizer lá, elas vão se referir à última sílaba tônica da palavra, tá? Então, a última sílaba com maior intensidade sonora. Então, por exemplo, urubu, carnaval, cidadão, imortal, cipó e partir, tá? Então, todas essas palavras possuem a última sílaba como sílaba tônica, como a sílaba de maior intensidade sonora, mas percebam que nem todas elas são acentuadas, beleza? Então, a gente tem ali as oxítonas, que vão ter uma série de regras para ter acento ou não. Então, a gente vai lá, ó, as regras das quais eu falei. Então, vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens, tá? Então, a gente tem essas regras para as oxítonas. Então, olha lá, Marajá e aliás, eu tenho com A no final ou A seguido de S, então eu tenho o acento,
tá? Então, tripé, IP. Também tenho ali E, a regrinha do E. Depois, com a regra do O, tá? A regra do EM e a regra do ENS, tá? Então, recém, parabéns, beleza? São palavras que eu vou acentuar. Nossa, professor, tem muitas regras. É porque vocês ainda não viram as paroxítonas, tá? A gente tem a maior série de regras aí de acentuação nas paroxítonas, que é a que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente tem lá, nas paroxítonas, a penúltima sílaba tônica, tá? Então, quando eu tiver a penúltima sílaba tônica, tá? Eu tenho uma palavra paroxítona, beleza? E aí, para a gente saber se essa paroxítona tem acento ou não, eu tenho que recorrer às regras. Então, olha lá. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, em, ens, ião, tá? Iã. Acentuam-se as demais. Então, a gente pode perceber aqui que as regras das oxítonas, tá? Então, com essas terminações, a gente acentua as oxítonas. Mas com essas terminações, a gente não acentua as oxítonas. Então, se eu decorei a regrinha lá da oxítona, é só saber, se tiver essa terminação e for a penúltima sílaba tônica, eu não vou acentuar, beleza? Então, olha lá, não são acentuadas menino, garota e estudante, porque a gente tem aquelas terminações A, E e O. Eu tenho essas terminações, eu não vou acentuar. Então, fica assim, ó, ela é a sílaba tônica, mas não é acentuada. Então, eu vou acentuar, por exemplo, tórax, dólar e fácil, tá? Porque eu tenho a terminação ali em X, R e L, beleza? Que são as regras das paroxítonas. Mas eu acredito que seja mais fácil decorar as regras das oxítonas e saber que nas regras das oxítonas eu não acentuo as paroxítonas. É mais fácil do que decorar todas as regras das paroxítonas. Então, não acentuamos as paroxítonas que têm a terminação das oxítonas acentuadas, tá? Olha lá, paroxítonas não se acentuam. Aqui a gente já viu essa regra, então, homem e itens, tá? Terminação e, em e ens. E acentuam-se. Olhem só quantas regras eu tenho para as paroxítonas. Então, por isso eu disse, mais fácil decorar a outra regra. Então, pólen, álbum e bíceps, eu tenho lá aquelas terminações ali, eu vou colocar o acento. Gente, faltou o acento ali em bíceps, tá? Então, eu acrescento ali o acento, beleza? Então, nessas eu vou acentuar, ok? Deixa eu apagar ali. Então, a mais fácil de todas são as proparoxítonas. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Então, as proparoxítonas, elas se referem à antepenúltima sílaba tônica, tá? E todas são acentuadas. Então, quando eu tenho uma palavra que tenho a antepenúltima sílaba tônica, eu só coloco o acento, porque essa é a regra, beleza? E aí, agora a gente vai falar sobre os monossílabos tônicos, que são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba, tá? Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, como pá, pé e pó, por exemplo. E também a gente vai acentuar os que têm a terminação em ditongos abertos, como ei, oi e el, ok? Então, ditongo, lembram lá? É um som, é o encontro lá dos sons vocálico com o semivocálico ou vice-versa, né? A gente pode alternar a ordem do ditongo, beleza? Só vai determinar se ele é um ditongo crescente ou decrescente. E aí eu tenho o hiato, tá? Então, a gente vai acentuar os hiatos. Ó, acentuam-se I e U, vogais tônicas dos hiatos, quando aparecem sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Então, eu tenho saída, saúde, egoísta e balaústre, tá? Eu só não vou acentuar ali se, no caso, a minha sílaba seguinte iniciar com NH. Aí eu não vou acentuar, como em rainha e moinho. Agora vamos dar uma olhadinha no acento diferencial, que é aquele que tem ali, que faz a gente saber a diferença entre uma palavra e outra. Como, por exemplo, em pôde, que é passado, e pode, que é presente. Então, algumas regras, o acordo ortográfico dos acentos diferenciais, algumas regras
a gente tirou os acentos diferenciais, mas nessas aqui permanece, tá? Então, por exemplo, por do verbo e por de preposição. Ou tem singular e tem plural. Esse daqui é bem fácil da gente confundir na hora que a gente está escrevendo um texto lá. Eu coloco só o tem e esqueço de colocar o acento. Então, quando eu falo, por exemplo, ele tem um carro, aí eu não coloco acento. Agora, se eu colocasse, eles têm vários carros, então eu vou colocar o acento. E aí vem a mesma ocorrência do tem. Mantém, retém e detém também. No plural, eu vou colocar o acento circunflexo, mas essas palavras, no singular, eu vou colocar lá o meu acento agudo ali nas palavras. Olhem só a terminação deles. Termina em, tá? Lembrem da regra lá das oxítonas. E aí, as atividades de casa, praticando exercício 1, páginas 65 a 66, desenvolvendo habilidades, exercício 4, página 69, e os exercícios complementares. Então, eu passei para vocês lá os exercícios número 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, tá? Das páginas 70 a 72. Pessoal, por hoje é só, então até a próxima aula. Tchau, tchau!